Neste dia 18 de novembro, a data confere um dia especial para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Vamos conversar com a equipe do Conselho Tutelar, os 3 conselheiros que estão em atividade nesse dia 18, para saber exatamente das funções do Conselho junto à comunidade. Jean, você é o coordenador do Conselho, nos fala então sobre a missão do Conselho Tutelar. Boa tarde, João. Obrigado pela oportunidade de estar nos ouvindo hoje. A gente tem a oportunidade de falar para o pessoal que acompanha o especial, sobre o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, conforme prevê o ECA, incumbido de garantir e zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, Mas sempre é bom lembrar que zelar pelos direitos da criança e do adolescente é dever do Estado, da sociedade e da família. Então, no âmbito do Estado, o Conselho Tutelar é um desses equipamentos, um desses órgãos que vai estar ali observando a manutenção e garantindo a execução desses direitos da criança e do adolescente. Conselheira, todos os dias chegam demandas para vocês. Quais as maiores gravidades dessas demandas? Todas as demandas voltadas para a criança e para o adolescente, elas merecem uma prioridade absoluta, Então, todas são demandas importantíssimas, e sigilosas, que precisam ali da atuação do Conselho Tutelar, imediatamente. Essas ações, elas normalmente são resolvidas a nível de conselho ou vocês têm que levá-las adiante? O Conselho Tutelar ele não é um órgão que executa serviços, então o Conselho Tutelar ele precisa de uma rede de proteção. Então, quando chegam as demandas para o Conselho, ou seja, através de denúncia ou através da demanda presencial aqui no Conselho, é feito o encaminhamento para a rede de proteção. Então, CREAS, CRAS, são denúncias de violência, precisa ser feito o boletim de ocorrência, e nisso a gente precisa de toda a rede de proteção. Não executamos os serviços, zelamos para que o direito da criança e do adolescente seja garantido, fazendo os encaminhamentos para a rede de proteção. Conselheira, vocês são eleitas por um período de 4 anos. A gestão de vocês começou quando? Começou em 2022, 23? 24. 24? Meu, nós estamos meio fora. É que, na verdade, eu entrei um pouco depois, Uma conselheira, ela saiu e eu fiquei como ativa, como conselheira. Mas, assim, a gente trabalhando aqui no Conselho, independente de seja 1 ano, 2, esses 4 anos de trabalho, são trabalhos, assim, árduos, importantes, E que tem que ser levado muito a sério. E, assim, e de uma forma que a gente faça com que a comunidade possa também conhecer como é o nosso trabalho, a importância que ele tem, Tanto para a proteção com as crianças e o adolescente, mas também para a família em geral. Me fale sobre exatamente esse trabalho, você falou das dificuldades de atuação. Me fale quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam. Na verdade, é o que eu falo assim, as pessoas ainda não conhecem exatamente como que funciona o nosso trabalho. Como eles falaram, o nosso trabalho a gente tem que cumprir com a lei. A gente não está para executar o trabalho, e sim para cumprir e fazer com que a gente faça os nossos encaminhamentos para que a rede de proteção atue na segurança, nos direitos da criança. Mas a população desconhece, então cobra muito do Conselho algo que não é da nossa parte, não é nossa atribuição. Como que a gente tem que atuar e ir lá buscar uma criança que está doente, ou tem alguém que está sofrendo algo que o Conselho precisa atuar imediatamente. Não, nós precisamos conhecer o problema para sim repassar o problema para a rede de proteção, que a gente possa sim fazer todos os encaminhamentos necessários e atuar de forma legal. Jean, é sabido que vocês lidam muito com o emocional, seja de vocês, sejam das crianças. Como cuidar exatamente do emocional dos conselheiros? Esse é um desafio, O que a gente tenta fazer é executar o nosso serviço e não levar o trabalho para casa. Na verdade, eu acho que isso é um dilema de todos os trabalhadores de forma geral, Você executar o seu trabalho e não tentar misturar com a vida pessoal. Mas é claro, como muito bem a Gleice e a Mirazélia falaram, a gente lida com situações delicadas, Um abuso, uma violência, e não tem como você não se sensibilizar. Então é claro que a gente, dentro das nossas atribuições, dentro das nossas possibilidades, a gente vai tentar atender a família, oferecer o apoio e indicar os caminhos.
né? Eu acho que, como as minhas colegas falaram aqui, né, o Conselho Tutelar não é um executor de serviços, mas ele demanda medidas, né? Então a gente encaminha para média ou alta complexidade, então a equipe do CRAS, do CREAS, né, serviços de atendimento psicológico, enfim, de todo o âmbito da rede de assistência social do município, que é uma equipe que precisa sempre, apesar de cada equipamento ter sua ordem de atuação, sua autonomia, mas precisa agir em sinergia para que, de fato, as famílias que chegam com os problemas, com as necessidades até nós, né, claro que em especial a criança e o adolescente, né, que é o nosso público-alvo, sejam atendidos da melhor forma possível. Na sua visão, o lado emocional do conselheiro sofre nesse trabalho? Ah, sofre muito, né? E a gente precisa ali trabalhar entre equipe mesmo, entre os próprios conselheiros. Tem horas que a gente não descansa, né? Tem casos que realmente são mais difíceis para a gente lidar, como violência sexual, quando é criança, são casos mais dolorosos e que abala o emocional da gente. Muitas vezes a gente tem que deixa quietinho uns dias para se recuperar da situação, porque são demandas ali que realmente abalam o emocional, né? Mas a gente tem trabalhado dessa forma. A equipe aqui do conselho é muito legal, 5 conselheiros. Hoje a conselheira Michele não pôde estar, né? Tá de folga, a Margarete também. Então, assim, a gente vai aprendendo. Agora a gente já está há 2 anos no Conselho Tutelar praticamente, a gente vai aprendendo a conhecer quando um já está mais abalado um pouco. Então, respira um pouco, né? Dá uma relaxada, para a gente poder aí seguir até o final da gestão aí todos, né, com a sanidade mental em dia, né? A carga de trabalho, o horário de trabalho que vocês exercem no Conselho? Então, nós temos uma carga horária em horário comercial, né, de 8 horas, mas também a gente cumpre com o nosso plantão, né, que a gente faz 12 horas de plantão, também 48 horas, que é os finais de semana, né, também isso quando é feriado. Então, cada conselheiro tem o seu dia de plantão. Então, só que nós somos conselheiros por 24 horas, né, é assim que funciona o nosso trabalho. A próxima eleição para conselho só daqui a 2 anos, então, né? Para mandato que começaria em 2028. Para aquelas pessoas que quiserem conhecer mais sobre o conselho, sobre se candidatar, como que eles devem fazer? Nos 6 meses que antecedem o processo eleitoral, né, a prefeitura ela emite um edital, então as pessoas têm que ficar atentos aos canais de divulgação da prefeitura, né, também ao Diário Oficial, e para ver quando vai ser, né, tem a data para inscrição. E o processo de seleção para o Conselho Tutelar ele não é estritamente eleitoral. A eleição, na verdade, é o último passo para ver quem vai estar aqui atuando nos próximos 4 anos, né, a partir de 2028. Primeiro tem uma prova de avaliação psicológica, prova de títulos também, para comprovar se a pessoa de fato tem uma relação com a atuação na área com crianças e adolescentes, né, e uma prova também de conhecimentos específicos sobre a legislação, tanto municipal quanto estadual e nacional, para que de fato as pessoas que venham a estar aqui tenham capacidade, capacitação, né, e estejam aptos para atuar. Isso é recente e não são todos os municípios que o fazem. Então é algo positivo aqui de Marechal Cândido Rondon, que cria esses mecanismos, né, para filtrar realmente aqueles que vão desempenhar esse papel, porque apesar de ser passar por um processo eleitoral, não é um cargo político, né? Embora a política, a boa política, ela faz parte desse processo eleitoral, né? Porque é inerente, é claro, mas não é um cargo político, é um cargo técnico, né, e que demanda pelo menos uma base técnica de atuação para evitar equívocos, né? Lembrando que sempre nós estamos lidando com casos sensíveis que envolvem crianças, adolescentes e famílias em situação majoritariamente de vulnerabilidade. Falando em lidar com casos sensíveis, tem momento que o conselheiro pensa em desistir? Eu brinco com eles que nenhum momento eu penso em desistir, eu penso em estar aqui novamente na próxima reeleição, né? Eu acho que é muito de perfil.
As pessoas, para serem conselheiras tutelares, têm que ter um perfil, saber filtrar situações, saber entender as famílias, né? Então, as situações sensíveis vão vir, a dificuldade emocional vai vir, mas se o conselheiro não tiver o perfil para trabalhar com esse fluxo de pessoas, ele não permanece. Então, o processo seletivo, ele já vem para isso, como o Gia falou, porque se você não passa na teórica, tem a psicológica, depois tem a eleição, mas passou por tudo isso, pode ser que chegue aqui e fale assim, não, isso aqui não é para mim, eu achei que era diferente. Porque a situação é complexa. Porque o ser humano em si, ele é muito volútil, né? Hoje ele está bem, amanhã ele não está. Então, a gente tem que ter o perfil. Você tem que ter o perfil, ser acolhedor, ter uma postura humana, né, com as pessoas. As pessoas não podem dar o que elas não têm, né? Então elas ofertam o que elas têm e seguindo ali nos atendimentos da melhor forma possível. Mas eu, particularmente, em nenhum momento, eu já sempre falo para eles, se eu conseguir passar nas provas, eu estarei lá, né, para tentar a reeleição. Muito se fala que o conselho passa a mão na cabeça das crianças. Isso efetivamente acontece? Qual é a maior gravidade que existe com relação às crianças em Marechal Rondon? Olha, eu não diria a maior, né? Eu acho que a gente pode... Porque, assim, cada pessoa sabe aquilo que carrega, a trajetória. Cada um sabe da sua dor, né? Que às vezes pode ser algo doloroso para uma pessoa, para outra nem tanto. Então, eu acho que a gente tem que entender que todas as violências, de igual forma, são graves e precisam ser tratadas de forma assertiva e imediata, né? Com prioridade absoluta, como é o caso do nosso público-alvo, as crianças e adolescentes. Então, a gente tem casos que vão desde evasão escolar, desde conflitos, né, de indisciplina, e muitos pais acabam realmente achando que o conselho passa a mão na cabeça. Por outro lado, né, um problema geracional, acho que a gente atravessa, acho que o conselho tem que educar a criança também, né? Muitos acham que é a escola que tem que educar, sendo que a educação vem de casa, sabe? Vem do berço, né? Então, enfim, de forma geral, acho que a gente não tem como apontar uma violência, mas é claro, casos de agressão física extrema, abuso sexual são questões mais delicadas, né? Mas de forma geral, todas as violências merecem uma atenção especial. Marechal Cândido Rondon, por trás das cortinas, as crianças são bem cuidadas? Olha, algumas sim, né? Outras não. E voltando a essa parte da questão das famílias, é uma situação que tem ficado crônico, onde as famílias elas têm terceirizado a educação, embasados nessa desculpa, onde eu não posso bater no meu filho, então você que... aí ela terceiriza, a escola tem que educar, a rede de proteção tem que educar. Então, é isso que precisa ser trabalhado. As famílias precisam entender que os filhos são delas. E os filhos, as crianças e os adolescentes estão aqui no Conselho Tutelar até 18 anos. Passou disso, continua sendo filhos da Maria, e assim por diante. Eles vão carregar os filhos para a vida toda. Nós é um tempo, então às vezes as famílias elas terceirizam, elas joga para a escola, joga para o colégio, joga para o conselho tutelar, para o CRES, para o CRAS, mas é a família que tem que entender que elas que educam, né? Elas que estão criando o filho delas, elas que estão lançando a semente na vida daquela criança, né? E não a rede está para o apoio e não a criação. Eu acho que esse é o foco principal ali. A nossa dificuldade maior nos atendimentos é as famílias entenderem que a responsabilidade pelo seu filho é dela. A rede está ali para dar todo o assessoramento, a questão de consultas médicas, situações, né, de vulnerabilidade, onde a família está passando momentaneamente, né, eventualmente, como se usa, né, tecnicamente, mas quem educa, quem cria, quem direciona é a família. Então, as famílias, as crianças e as famílias que sentirem necessidade podem procurar o Conselho Tutelar, que terá uma rede de solidariedade à disposição. Com certeza, né?
todos que precisarem, ou seja para denúncias, ou seja para procurar um apoio, ou seja para tirar uma dúvida, esclarecer. Às vezes a situação está tão complicada na residência, né, lá no vínculo familiar, por exemplo, que a gente atende casais, às vezes, que estão ali num dilema onde estão causando sofrimento para os próprios filhos, por questão de brigas, violências, né, violência doméstica. Então, assim, venham até o Conselho Tutelar. A gente pode orientar da melhor forma, fazer os encaminhamentos necessários, né, para poder solucionar e trazer ali crianças com mentes saudáveis, adolescentes ali saudáveis, né, que tenham suas emoções em dia para seguir uma vida aí, né, ser um adulto padrão. Algum dos conselheiros gostaria de complementar alguma coisa? Não, eu acredito que é isso, né, que a gente pôde explanar de uma forma geral sobre o nosso trabalho, né, as pessoas que têm uma denúncia, que precisam de um apoio, podem se sentir à vontade para procurar o Conselho Tutelar. Aqui a gente não está querendo prejudicar ninguém, né, o Conselho Tutelar é um órgão, uma entidade que foi constituída justamente para auxiliar as famílias, né, por meio das crianças e dos adolescentes, famílias que muitas vezes têm problemas que não se sanam, como bem a Gleice colocou, né, que precisam desse amparo, e a gente está para auxiliar, junto com todos os equipamentos da rede, né, o CRAS, o CREAS, o CAPS, enfim. Fiquem à vontade para procurar o Conselho Tutelar. De forma alguma, né? Nós estamos aqui não é para proteger nessa forma como as pessoas entendem. Vocês estão aqui só passando a mão na cabeça das crianças, não podemos mais corrigi-las. Não é assim. A gente fala o seguinte, corrigir. O que eles não aceitam e não entendem é que a correção da forma que os pais pensam é uma agressão física como uma correção. Isso é um crime. Né? Então a gente tenta mostrar para eles que não é dessa forma que se corrige um filho, agredindo desse jeito, né? Que você tem que conversar, dialogar, entender. Às vezes pode-se ter problemas psicológicos, vários outros tipos de problemas que precisa ser estudado e conhecido. E não se vai tentar resolver um problema sempre com violência. Então, assim, os pais, como os anteriores, sempre era batendo que se resolve, castigando que se resolve. Então, assim, eles têm, às vezes, o conselho como um monstro que está destruindo as crianças porque não se pode fazer isso mais. Não é assim. A gente apenas quer tentar fazer e entender que não é se corrigindo, agredindo uma criança que vai melhorar. Né? Pelo contrário, isso pode causar muitos traumas.